Oferecimento. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa NW e estamos numa sequência extraordinária de programas e de convidados. Realmente Deus tem sido generoso conosco, mas antes de tudo quero dar as boas-vindas para você que está conosco no nosso canal aberto 7.1 Digital Santarém Região e também pelo nosso YouTube, pela rede social. O Adilson tem alguns recadinhos para vocês. Pela rede social nós queremos incentivar você a nos dar uma moral. Segue a gente lá, @TV Amazônia, para você ficar por dentro de tudo que acontece, porque nós colocamos muito conteúdo no Instagram e você precisa conhecer também. Ok, então a gente quer aproveitar muito tempo e com muita honra quero apresentar o pastor Chris Donald. Está conosco em Santarém por esses dias e não podemos perder a oportunidade de ter aqui no programa e quero dar as boas-vindas a ele e agradecer por ter atendido o nosso convite. It's an honor to be here. É um prazer estar aqui. We feel so blessed. Nós nos sentimos tão abençoados. Como vocês estão percebendo a experiência aqui no Brasil, especialmente na Amazônia e em Santarém? It's my first time here in this city. É a minha primeira vez aqui em Santarém. And it has been, I would say, very marking. E tem sido uma experiência muito marcante. To see what God has done in 43 years Ver of o que- obedience. Ver o que Deus tem feito em 43 anos de obediência. We talk all the time about discipling nations. O tempo todo nós falamos sobre discipular as nações. We say if you disciple individuals, Nós falamos se você discipula indivíduos that leads to cities, que levam a cidades and then cities lead to nations. e isso leva às nações. And we've been saying this for years. E nós falamos sobre isso há anos. And I've seen it more clearly here with Paz Church than anywhere else in the world. E eu vi isso claramente aqui na Paz Church mais do que em qualquer outro lugar do mundo. So I love sports, Então, eu amo esporte. and I like watching, football, basketball. Eu gosto de assistir futebol, basquete. And when you get to watch your favorite team, E sabe quando você vai assistir o seu filme, o seu time preferido? I feel like Paz is my favorite sports team. Eu sinto que a Paz é o meu time preferido. And I'm seeing all of these people that I just look up to, and so I've learned so much. E eu tô vendo todas essas pessoas que eu admiro tanto e eu amo isso muito. Eu fiquei muito curioso, e eu sei se a gente vai ter tempo para isso, mas como foi o seu encontro com Jesus? So when I was 18 years old, Então, quando eu tinha 18 anos, I grew up in the church, eu cresci na igreja, but I didn't know God personally. mas eu não conhecia Deus pessoalmente. So I knew information about God. Então, eu conhecia informações sobre Deus. Again, to give a sports analogy, Então, de novo com a analogia dos esportes. like there's a guy named LeBron James. Então, tem um cara que é chamado LeBron James. There's many people that know information about him. Tem muitas pessoas que sabem informações sobre ele. Right? He played for Cleveland, Que ele jogou Miami. pra Miami, o Lakers. Cleveland, os Lakers. He was number 6, number 23. Ele era o número 6, o número 23. They know all of these facts E todos about him, esses fatos sobre ele. but they've never met him. Mas eles nunca conheceram ele. And this is many people with God. Isso é a realidade de muitas pessoas com Deus. And this is me. This was me at 18. Isso era eu quando eu tinha 18 anos. So I knew information about God, but did not know him personally. Então eu conhecia informações sobre Deus, mas não conhecia ele pessoalmente. So at 18, I'm angry. I'm going to go and hurt somebody. Então quando eu tinha 18 anos eu tava com raiva e eu ia machucar alguém. And my father calms me down and says, why don't you go get a Bible and read it? E o meu pai foi me acalmar e ele falou assim, por que você não pega a sua Bíblia e vai ler? Which I never read the Bible. E eu nunca tinha lido a Bíblia. So I went inside, got the Bible, opened it up, Então eu entrei, peguei a Bíblia e abri ela. and got frustrated and I closed it. Fiquei frustrado e fechei ela.
And when I closed it and put it on the table to leave, E quando eu fechei ela e coloquei na mesa para sair, I went to walk away and my hand got supernaturally stuck to the Bible. eu ia embora, mas a minha mão ficou presa sobrenaturalmente sobre a Bíblia. My mother will tell you, my eyes rolled back in my head. A minha mãe vai falar pra você, os meus olhos viraram And my voice changed and a demonic spirit spoke out of my voice. e a minha voz mudou e um demônio falou. So they called a pastor, he came to my house. Então eles chamaram um pastor e ele veio na minha casa. If I lived here, they would have called Pause Church. Se eu morasse aqui, eles iam chamar Paz Church. And they came to my house and he prayed for me E ele veio na minha casa e orou por mim. and I was delivered E eu fui liberto. and I was saved. E eu fui salvo. And then 3 months later, E aí, 3 meses depois, they were telling me about the Holy Spirit eles estavam me falando sobre o Espírito Santo. at this new church I was going to. Numa igreja que eu tava indo. And I was like, I don't know. E eu tava, eu não sei. I thought maybe it was interesting, it was different. Eu pensei que era interessante, diferente. And I went to a conference and God came on me. E eu fui numa conferência e Deus veio sobre mim. Nobody touched me, nobody laid their hands on me. Ninguém me tocou, ninguém colocou a mão sobre mim. I actually fell over backwards. Eu, na verdade, caí. I began to pray in the Holy Spirit. Eu comecei a orar no Espírito. And I heard God say, you're going to travel the world and preach the E eu gospel. ouvi Deus falando, você vai viajar pelo mundo e pregar o Evangelho. Before that, Antes disso, I would have rather gone to jail eu preferiria ir pra cadeia than be a pastor. do que ser um pastor. I did not want to be in ministry, did not want to be in church. Eu não queria estar no ministério ou estar na igreja. So God changed my heart, Então Deus mudou meu coração. gave me a word from Me deu uma God, palavra de Deus. and I've been all over the world. E aí eu já estive por todo mundo. That's my short God encounter. Esse é o meu pequeno encontro com Deus. Antes de eu fazer a pergunta séria que eu tenho para fazer, só uma pergunta Esse é para a gente tirar uma dúvida. Quem foi melhor ou quem é melhor, Michael Jordan ou LeBron James? Who is better, Michael Jordan ou LeBron James? Michael Jordan. Hands down. LeBron James, if he's watching this, we bless you. Se o LeBron James está assistindo isso, nós te abençoamos. Because I'm sure LeBron James is in Brazil Eu watching tenho certeza this. que o LeBron James está no Brasil assistindo But isso. Michael Jordan. Mas o Michael Jordan. MJ. Bom, eu concordo. Ai. Agora minha pergunta é séria. Em que momento, após essa profecia que você recebeu, você realmente entendeu e começou a se mover como um evangelista? Yeah, there's a church called Bethel Church Tem uma igreja que se chama Bethel, in Redding, California, lá na Califórnia. and they sent a team to our E church, eles mandaram um time para nossa igreja. just like I came to Pause. Assim como eu vim para a paz. And they talked about a man named Lonnie Frisbee E eles falaram sobre um homem chamado Lonnie Frisbee. from the Jesus movement in the 1970s. Daquele movimento do Jesus Movement de 1970. And as they were talking about him, E quando eles estavam falando sobre ele, the preacher was telling stories about Lonnie Frisbee. o pregador estava contando histórias sobre ele. I was looking at the preacher, but I couldn't see him. Eu estava olhando para o pastor, mas eu não conseguia ver ele. You know when you drive down the road and there's steam, like a mirage, steam on Sabe the road? quando você dirige assim na estrada e vê tipo a névoa, né? It looks like, you're driving and there's no water, but it almost looks like water. Parece que você está dirigindo, parece que tem água, mas não tem água. With my eyes, I saw that around the preacher. Com os meus olhos eu via isso ao redor do pastor. I said, Pastor, do you see that? Eu falei, pastor, você vê aquilo? The pastor didn't see it. E o pastor não via. So when he prayed that grace would come on us, Então quando ele orou para que aquela graça viesse sobre nós, I watched it come off of him and it came on to me. eu vi aquilo saindo dele e vindo para mim. And in that moment, E naquele momento, evangelism became like breathing. o evangelismo se tornou como respirar. It was so easy. Era tão fácil. It was like a gift that God just gave me. Era tipo um dom que Deus me deu. I didn't even know what evangelism was. Eu nem sabia o que era evangelismo. I just all of a sudden wanted to tell everybody about Jesus. Só de repente eu queria contar a todo mundo sobre Jesus. And it was very natural. E foi muito natural. Uau. So tonight at church, I'm going to pray for that to come on the church. Então, hoje à noite na igreja eu vou orar para que isso venha sobre a igreja. Even at the end of this, we can pray for those listening that will come upon them. E até no final daqui da entrevista a gente pode orar sobre aqueles que estão assistindo. Because the Holy Spirit
is the great evangelist, Porque o Espírito Santo é o maior evangelista de todos, not us. não a gente. So when we're gifted with him, Então, quando nós recebemos ele, it's powerful. é poderoso. Um dos ministérios do Espírito Santo é dar testemunho sobre Cristo. Yes, we say when you're saved, Nós falamos que quando você é salvo, it's Holy Spirit in you for you. é o Espírito Santo em você, pra você. But then there's a baptism where the Holy Spirit comes on you, E aí tem um batismo quando o Espírito Santo vem sobre você and it comes on you for others. e vem sobre você para outros. And so we need the church Então nós precisamos que a igreja to be saved que seja salva and to be empowered. e seja empoderada. Não, sobre empoderar. Como fazer isso com a ajuda do Espírito Santo? There's many barriers that people have when it comes to evangelism. Então, quando nós falamos sobre evangelismo, tem muitas barreiras que as pessoas têm. Like most people, they want to share their faith, Então, muitas pessoas querem compartilhar sua fé, they just don't know how. mas eles não sabem como. And Jesus says that we must deny ourselves daily, E Jesus fala que nós devemos nos negar diariamente, pick up our cross and follow. pegar a nossa cruz e seguir. So it starts with denying self Então, começa com negando a si mesmo and getting self out of the way. e tirar você mesmo do caminho. Right? People As pessoas, in church, they'll hear God's voice na igreja, elas vão ouvir a voz de Deus. and they'll go give a word of encouragement or a prophecy to somebody. E aí eles vão dar uma palavra de encorajamento ou uma profecia para alguém. It's no different at the gym Não é diferente na academia or at the coffee shop. ou numa cafeteria. But the thing is that many Christians all over the world Mas a coisa é que muitos cristãos por todo o mundo have, in a sense, already said no to the voice of God when they're out there. num sentido, já falaram não para a voz de Deus quando eles estão fora da igreja. So think about it like a radio station. Então pense como uma estação de rádio. God is speaking all the time, Deus está falando o tempo todo, but people are more tuned in mas as pessoas estão mais ligadas to their voice à voz delas than they are God's voice. do que à voz de Deus. So if we go out in the streets, Então se a gente sair na rua, God is speaking to us about people. Deus está falando com a gente sobre as pessoas. We have to tune into His voice Nós temos que nos sincronizar à voz dele and be willing to step out. e estar dispostos a sair. Let me explain this way. Deixa eu explicar assim. We all are aware that this country needs Jesus. Todos nós sabemos que esse país precisa de Jesus. So you have awareness. Então você tem essa percepção. And then most every Christian is willing. E quase todo cristão está disposto. That they're willing, they want to do something. Se eles estão dispostos a fazer algo. But being aware and being willing is not enough. Mas perceber isso e estar disposto não é o suficiente. You have to be fearless. Nós precisamos ser ousado. You have to be bold. Você precisa ser corajoso. So we have a church that's aware and willing, Então nós temos uma igreja que tem a percepção, está disposta, but they lack boldness mas falta ousadia to be obedient when the Holy Spirit speaks. para ser obediente quando o Espírito Santo fala. And when we're bold, E quando nós somos ousados, that's when we operate in the power of God. é aí que nós operamos no poder de Deus. So I have hundreds of stories Então eu tenho centenas de histórias of God doing things all over the world de Deus fazendo coisas por todo mundo, because I was aware, willing, and fearless. porque eu estava percebendo, eu estava disposto, mas eu também estava com coragem. So it starts with being obedient. Então começa com sendo obediente. And we oftentimes want to have all of the training. E muitas vezes nós queremos ter todo o treinamento. So we go, well, I'll go when I'm ready. E a gente fala, eu vou quando eu estiver pronto. I'll go but you'll never be ready. Mas você nunca vai estar pronto. Just like you're never ready to get married. Assim como você nunca está pronto para casar, You're never ready to have kids. você nunca está pronto para ter filhos. It's the same with É a evangelism. mesma coisa com o evangelismo. The more you O go, mais que você vai, the more you grow. o mais você cresce. Eu não sei o autor do livro, mas o Nick Moretti fala muito sobre isso, que orar por cura é muito mais você ter coragem de orar e saber que aquela pessoa pode não ser curada do que você orar. Ou seja, oração por cura, ele fala sobre operar no dom de cura, é muito mais sobre ter coragem de orar sabendo que nada pode acontecer. Take risks. Tem que assumir o risco do que tem essa questão de
também no evangelismo. Você vai e o Espírito Santo é um pouco disso. Because if we're not careful, Porque se nós não formos cuidadosos, we want the perfect results, nós queremos os resultados perfeitos. but we can't determine the result. Mas nós não podemos determinar o resultado. So if we're not careful, Então, se a gente não tem cuidado, we never step out a gente nunca sai because we're fearful. porque nós temos medo. And why are we fearful? E enquanto nós temos medo, Because we're thinking about, porque nós estamos pensando, and this is interesting, isso é interessante. we stop ourselves Nós nos paramos more than the devil does. mais do que o diabo nos para. This is why Jesus says, Isso é porque Jesus disse: deny yourself, neguem-se a si mesmos. not deny the devil. Não neguem o diabo. He says, deny yourself. Neguem-se a si mesmos. So that is the entrance point to living a kingdom life. Então esse é o ponto de entrada para viver uma vida do reino. And the more that you go, E o mais que você vai, the more you're going to grow. o mais que você cresce. Can I tell you a funny story? Eu posso contar uma história engraçada? Okay. So it was my 32nd birthday. Então era o meu aniversário de 32 anos. And I have said for years I want to go skydiving. E por anos eu disse que eu queria ir skydiving. Yeah, you know when you jump out of an airplane Quando pula do... Não, quando pula do avião. Ah, tá. and there's a parachute. E tem o paraquedas. So I've been saying this for years. Então eu tô falando isso há anos. So my wife wakes me up Então minha esposa me acorda on my no meu birthday aniversário and says I have a surprise for e falou: eu you. tenho uma surpresa pra você. Hands me a card Me dá um cartão and it says you're going e skydiving diz: você today. vai pular de paraquedas hoje. And I was so fearful. E eu tava com tanto medo. I didn't show it on my face. Eu não mostrei no meu rosto. I was a man, Eu era um homem, but I did not want to go. mas eu não queria ir. So I had been saying for years, Então por anos eu tava falando: I want to go. eu quero ir. But then when I was given the Mas opportunity, quando me deram a I oportunidade, didn't wanna go. eu não queria ir. so long story short, Então, pra resumir a história, we go, get in the airplane. nós vamos e entramos no avião. I have a guy strapped to me, Eu tenho um cara preso em mim and I can feel fear. e eu posso sentir o medo. But until I go, Mas até eu ir, I'm never going to grow. eu nunca vou crescer. And I didn't have to do anything. E eu não precisava fazer nada. The guy that was with me O cara que tava comigo was going to do everything. ia fazer tudo. So we slide over, and we're sitting with our legs hanging out of the door. Então a gente se afasta e tá sentado com as pernas pra fora do avião. And I'm thinking he's going to count to 3. E eu tô pensando, ele vai contar até 3. No. Não. He grabbed my head, Ele pegou minha cabeça, pulled it back, coloca pra trás and rolled out of the airplane. e caiu no avião. Did not count to 3. Não contou até 3. And we're falling. E nós estamos caindo. I'm thinking that I'm going to E eu die. tô pensando que eu vou morrer. And I remember E eu lembro, he said, you are going to think that you can't breathe, ele falou que você vai pensar que você não consegue respirar por causa do ar, but you can breathe. mas você pode respirar. So I begin to breathe. Então eu comecei a respirar, I open my eyes, eu abri meus olhos and I have the time of my life. e eu tive o melhor tempo da minha vida. This is many of us with evangelism. Isso é muitos de nós com evangelismo. We say, I want to do evangelism. Nós falamos, eu quero fazer evangelismo, But when it's time, mas quando chega o tempo, they go hide. a gente vai esconder. But it's just like you got to get in the plane. Mas é assim, você tem que entrar no avião, You got to let your legs hang out the door. tem que sentar com as pernas pra And fora you do gotta avião go. e tem que ir. And I didn't have to do anything. E eu não precisei fazer nada. The instructor was with me. O instrutor estava comigo. Evangelism's the same way. Evangelismo é assim. I don't have to do anything. Eu não tenho que fazer nada. The Holy Spirit's with me. O Espírito Santo está comigo. Once you do it, Assim que você faz, I want to go skydiving again. eu quero pular de paraquedas de novo. Now, have you ever gone skydiving? Você já pulou de paraquedas? Ainda não. Not No, yet. Not not yet. yet. Mas na mão. Yeah, right? So I'm like, hey, you should go skydiving. I've been. Eu vou falar, ei, vamos, você tem que pular de paraquedas. Right? And this is what evangelism's like. E o evangelismo é assim. We like the idea of it, Nós gostamos da ideia daquilo, but we don't really want to when it comes down to mas it. quando chega o tempo a gente realmente não quer muito. Como podemos alimentar essa decisão e a prática ao longo do tempo do evangelismo? Como você faz para já mais de 20 anos, creio, você está nessa prática? E se você pode contar assim alguma história de uma experiência de palavra de conhecimento que foi muito surpreendente para você e para a pessoa na prática do evangelismo. Every time I get a word of knowledge, I'm surprised. Então toda vez que eu recebo uma palavra de conhecimento eu estou surpreso, Because it's God doing it. porque é Deus fazendo de novo. Aham. So I'm like a child. Então eu sou igual uma criança. I know that it's only God that Eu can sei do que it. é só Deus que pode fazer. So
I've been 20 years Então, por 20 anos, practicing growing. eu tô praticando esse crescimento. So I think about my 7-year-old son. Então, eu penso sobre o meu filho de 7 anos. You know, I'm not expecting him to be a 20-year-old, Eu não espero que ele seja uma pessoa de 20 anos. but I'm expecting him to be obedient today with what he knows how to do. Mas eu espero que ele seja obediente hoje com aquilo que ele sabe fazer. So when I started, Então, quando eu comecei, it was just being obedient to say hi to somebody. era só ser obediente em falar oi pra alguém. I remember the first time that I got a word of knowledge. Eu lembro da primeira vez que eu recebi uma palavra de I was conhecimento. in a store, Eu tava numa loja and I actually felt a hand touch my back. e eu realmente senti uma mão tocando as minhas costas. And I turned around, E eu virei pra trás there was nobody there. e não tinha ninguém lá. I thought, this is a word of knowledge. E aí eu pensei, isso é uma So palavra de there was conhecimento. one guy on the other side of the store, Então tinha um outro cara do outro lado da loja. and I went over and said, do you have trouble with your back? E aí eu fui lá com ele e perguntei, você tem problema nas suas costas? He looked at me. Aí ele olhou pra mim. How'd you know that? Como que você sabe disso? I said, I think God told me. E eu falei, eu acho que Deus me falou. I prayed for him and he was healed. Eu orei por ele e ele foi curado. I didn't even share the gospel with Eu him. nem compartilhei o evangelho com ele. I was so surprised that number one, I got a word of knowledge, Eu tava tão surpreso que primeiro eu recebi uma palavra de and conhecimento number two, that he got healed. e em segundo lugar que ele foi curado. So 20 years ago, Então 20 anos I atrás, was like, that guy was healed. eu tava assim, aquele cara foi Well, curado. 20 years later, E aí 20 anos depois, it doesn't really surprise me too much anymore. não me surpreende mais tanto. And I know that it's a sign E eu sei que é um sinal that's pointing him to Jesus. que está apontando pra Jesus. So at the beginning, it was just sheer obedience. Então no começo era só sobre obedecer. Every time God would speak, Toda vez que Deus I falava, would feel fear. eu ia sentir um medo, I would step out, eu ia sair da minha and I zona would say, you know, does this make sense to e eu you? ia falar, isso faz sentido pra você? They would say yes. Eles iam falar sim, I was surprised, eu ia ficar surpreso and I would pray. e eu ia orar. And then I began to grow in that, but it was through everyday obedience. Eu comecei a crescer nisso, mas foi através da obediência diária. So when we were at the gym yesterday, Então quando a gente estava na academia ontem and the owner's there, e o dono estava lá, and I get a word of knowledge for e him, eu recebi uma palavra de conhecimento sobre ele, anxiety and knee pain, ansiedade e dor nos joelhos. that's so natural for me, Isso é tão natural pra mim, because for 20 years I've practiced hearing his voice. porque por 20 anos eu pratiquei ouvir a voz dele. And when a word of knowledge comes, E quando uma palavra de conhecimento vem, it gives so much faith, dá tanta fé, because you're like, if God revealed it, porque você tá assim, se Deus revelou, God's gonna do what he spoke. Deus vai fazer aquilo que ele falou. So it's been a process, Então tem sido um processo, but I'll tell you that for 20 years, mas eu vou te falar que por 20 anos, with my entire heart, com o meu coração, I have pursued obedience. eu tenho buscado obediência. And I've missed it, E eu faltei. I've made mistakes, Eu fiz erros, cometi erros, but I've grown consistently. mas eu tenho crescido constantemente. So we always say, it doesn't matter where you start, Então nós falamos que não importa onde você começa, just start só comece and you'll grow. e você vai crescer. O que você diz para quem está aprendendo a ouvir a voz de Deus e a Bíblia fala que em parte conhecemos, em parte profetizamos. E em algum momento você pensa que ouviu a voz de Deus, mas foi algo da sua emoção e a resposta da pessoa não é uma resposta, não faz sentido para mim. Como esse iniciante deve se comportar para ele não desistir? So the most important thing Então a coisa mais importante is obedience. é obedecer. So we say that our success Então nós falamos que o nosso sucesso is being obedient to what Jesus has told us to do. é ser obediente àquilo que Jesus nos mandou fazer. Now, the more clearly you hear God's voice, Então, enquanto mais claro você ouve a voz de Deus, the more clearly people are going to be impacted. mais claramente as pessoas vão ser impactadas. So it's a process. Então é um processo. Now, there has been times where I have given the right word Então teve momentos que eu falei a palavra certa and gotten a response that you wouldn't think was a good response. e aí eu recebi uma resposta que você acharia que não foi uma boa resposta. Because there's really 3 different things that we're called to do. Então realmente tem 3 coisas diferentes que nós somos chamados a Like, fazer. when you look at the harvest, Quando você olha a colheita, Jesus, it says, nobody comes to the Lord unless the Lord draws them. Jesus fala que ninguém vem ao Senhor sem que o Senhor atraia essas pessoas. And then the last thing is, it says, God brings the increase. E a última coisa que ele fala é que Deus traz o crescimento. And that's like the bookends. E é assim que o final do livro, né?
We plant seeds, Nós plantamos a semente. we water seeds, Nós molhamos elas. and we reap the harvest. We bring in the harvest. E nós colhemos elas. So in each moment, Então, em cada momento, I'm asking the Holy Spirit, eu tô perguntando ao Espírito Santo. am I planting? Eu tô plantando? Am I watering? Eu tô molhando? Or am I reaping, bringing in the harvest? Ou eu tô colhendo? Eu tô trazendo essa colheita? This helps me Isso me ajuda. because success isn't that they get healed. Porque o sucesso não é que eles fiquem curados. Success isn't that they get saved. O sucesso não é que eles fiquem salvos. Success que eles isn't that they sejam come to church. salvos. O sucesso não é que eles venham à igreja. Success is that I do one of those three things. O sucesso é que eu faça uma dessas três coisas. And if you're the first person to plant a E seed se você é a primeira pessoa a plantar a semente, into a grumpy person, uma pessoa que está rabugenta, they may be like, no thank you, get away from me. talvez eles falem, não, obrigada, saia de perto de And mim. you think, oh, E você pensa, I didn't do a good job. eu não fiz um bom trabalho. There's a minister in America called John Bevere, Tem um ministro nos Estados Unidos que chama John Bevere, very famous minister. muito famoso. The person that evangelized him on the beach A pessoa que evangelizou ele na praia came up to him and tried to share Jesus. veio com ele e tentou compartilhar Jesus. John got very upset. O John ficou com muita raiva. Get away. Sai perto de mim. Well, the guy walks away O cara foi embora, thinking that he fails. pensando que ele tinha falhado. You know what? John went and got in his vehicle, E quando o John entrou no carro, repented, se arrependeu, drove home, voltou pra casa, gave his life to se Jesus, entregou a Jesus. and is now John Bevere, E agora é o John Bevere, changing the world. mudando o mundo. So we don't know what God will do with our obedience. Então nós não sabemos o que Deus vai fazer com a nossa obediência. We have to be obedient Nós temos que ser and obedientes trust God with the results. e confiar a Deus com os resultados. And that's how we have to look at it as we're growing. E é assim que a gente tem que olhar enquanto a gente cresce. There was one time I was sharing with somebody, Teve uma vez que eu estava compartilhando com alguém and they first said that they were a Christian. e eles falaram que eles eram cristãos. Quickly realized they were not. E aí rapidamente eu percebi que eles não eram. And this woman said, well, I choose to live in a homosexual lifestyle. E essa mulher falou que ela escolhia viver num relacionamento homossexual. I don't believe in the Bible. Eu não acredito na Bíblia. And I just very calmly said, E eu calmamente falei. well, you've created a God in your own image and likeness. Eu falei, você criou um Deus na sua própria imagem. She got so mad. Ela ficou com tanta In raiva. a public place, E num lugar público, starts yelling at me. começou a gritar. I'm thinking, oh no. Eu tava pensando, meu Deus, So I go away, eu vou embora, get some lunch. vou almoçar. And she, about 15 minutes later, walks towards me E 15 minutos depois ela se aproxima de mim. and says, I need to talk to you. E ela falou, eu preciso falar com você. And I thought, I need to run away, E eu pensei, eu preciso fugir. right? And she comes over to the table E ela chega na minha mesa and she begins to manifest and get set free. e ela começa a manifestar e a ser liberta. She said, I hate my life. E ela falou, eu odeio a minha vida. I want to be normal. Eu quero ser normal. I want to be a normal Christian. Eu quero ser uma cristã normal. So because I stood for truth, Então, porque eu permaneci na verdade, in a moment that seemed like it was not going well, no momento que parecia que não estava indo bem, it actually caused her to be delivered. causou a libertação dela. So God knows what success is. Então, Deus sabe o que é o sucesso. Our success is obedience. O nosso sucesso é obedecer. Quais são as dicas que você pode dar para quem está começando nessa jornada, né? Que é começar a evangelizar, passos práticos, né? You don't need a word from God to share the gospel with somebody. Então, você não precisa de uma palavra de Deus para compartilhar o evangelho com alguém. You have the word of God Você já tem a palavra de Deus, that tells you to go and preach the gospel. que diz que é para você ir pregar o evangelho. So I would say start with that. Então, eu diria, comece com isso. Okay, here's a neighbor. Tem um vizinho, I don't need a word to go talk to eu them. não preciso de uma palavra de Deus para ir I'm falar gonna com go- eles. I'm Então, gonna eu go vou. be obedient and talk to Eu them. vou ser obediente e falar com eles. Okay, you don't need a word from God when you're out in public to go pray for somebody. Você não precisa de uma palavra de Deus quando você está em público e orar por uma pessoa. If you see somebody with a cast Se or você, crutches se você vê alguém com muletas ou com... and you see that, E você vê isso, run over to them and say, can I pray for you? vai até eles e fala, posso orar por você? Because if we won't do something with what we see, Porque se a gente não for fazer algo com aquilo que a gente vê, why would God give us the unseen? porque Deus iria nos revelar aquilo que nós não podemos ver. Do you see? Entende? So I can preach the gospel. Então eu posso pregar o evangelho,
I can pray for the sick. Eu posso orar pelo doente. I can invite people to church. Eu posso convidar pessoas para a igreja. And as we begin to do the very simple E things, enquanto a gente começa a fazer as coisas simples, the Holy Spirit will then begin to speak to us. o Espírito Santo vai começar a falar com a gente. He's like, oh, there's an active Christian. Ele vai falar, aí tá um cristão ativo. Okay, Ok, I'm going to speak to that Christian. eu vou falar com aquele cristão. Now, most every believer has heard God's voice internally, Então quase todo crente já ouviu a voz de Deus internamente. the whisper of the Holy Spirit. O suspiro do Espírito Santo. It's the same when we're out there. É a mesma coisa quando nós estamos lá fora. And oftentimes his voice sounds a lot like our voice. E muitas vezes a voz dele parece com a nossa voz. So the devil Então o diabo is not going to speak to you and tell you to go pray for somebody. não vai falar pra você ir orar por alguém. He's not going to speak to you and tell you to go heal somebody. Ele não vai falar com você pra você curar alguém. So we know that. Então nós sabemos disso. So when you're walking down the road Então quando você tá andando and you have that thought, e você tem esse pensamento, I should share with that person. eu deveria compartilhar com aquela pessoa. It's probably not coming from us. Provavelmente não tá vindo da gente. It's coming from the Holy Spirit. Tá vindo do Espírito Santo. Then we can step out. Então nós podemos sair. And when we step out, E quando nós saímos, the Holy Spirit will begin to speak to us specific things. o Espírito Santo vai começar a falar coisas específicas com a gente. Right? In the Bible, Na Bíblia, it says ask, fala, Seek. peçam, busquem knock. e batam. That's not about asking for a new car Não é sobre pedir um carro novo or asking for a new house. ou pedir uma casa nova. The context of that scripture O contexto desse texto says ask for the Holy Spirit and he will give it to you. fala, peça ao Espírito Santo e ele vai dar a você. So what we ask for Então aquilo que a gente is pede more of the Holy Spirit. é mais do Espírito Santo. We begin to pray. Nós começamos a orar. God, speak to me. Deus fala comigo. Make your voice be clear. Faz a tua voz ser clara. Because if we're not careful, Porque se a gente não tiver cuidado, we make Christianity about us. nós fazemos o cristianismo ser sobre nós. I need to hear God for me. Eu preciso ouvir Deus sobre mim. No. We need to hear God for them. Não, a gente precisa ouvir Deus pra eles. So just like we hear God for ourselves, Então, como a gente ouve Deus pra nós, we can begin to pray to hear God for others. nós podemos começar a orar pra ouvir a Deus And I'll sobre give os you outros. one last practical thing. Então, eu vou te dar mais uma coisa prática. One way the Holy Spirit speaks Uma forma que o Espírito Santo fala is through sensations in your body. é através de sensações no seu corpo. So for me, Então, pra mim, I was in Stockholm, eu tava em Sweden. Estocolmo, na Suécia. and I've learned that the Swiss. Holy Spirit will speak to me E aí eu aprendi que o Espírito Santo vai falar through comigo actually physically feeling it. através de sentimentos físicos. So we're talking to a lady, Então, eu tava falando com uma mulher and my knee e o meu joelho begins to hurt. começou a doer. And I'm like, my knees don't hurt. E eu tava assim, meu joelho não dói. Okay, so I bet you her knees hurt. Então, eu acho que o joelho dela tá doendo. I said, do you have trouble with your knees? Aí eu perguntei, você tem problema nos seus joelhos? She said, no. Ela falou, não. I said, okay, we kept talking. Eu falei, ok, a gente continuou conversando. The pain came back more. A dor voltou mais forte. I said, I think you're lying to me. Aí eu falei, eu acho que você tá mentindo pra mim. You have bad knees. Você tem os joelhos She ruins. said, no again. Ela falou, não, de novo. The pain left, A dor saiu, came back again. voltou de novo. Stronger. Mais forte. And I said, I know you're lying E to eu me. falei, eu sei que você tá She mentindo pra goes, mim. you're right. E ela falou, você tá certo. I'm going for surgery tomorrow. Eu vou fazer cirurgia amanhã. So I felt the physical word of knowledge. Então eu senti a palavra de conhecimento fisicamente. And I was able then to pray, E aí eu pude orar and healing happened. e a cura aconteceu. So as you're out, God will speak not just through His words, Então, enquanto você tá na rua, Deus não vai falar só através das palavras, but in many different ways that we need to be aware. mas de muitas formas diferentes que nós precisamos estar atentos. Ou seja, está muito impactado. Para mim foi uma ministração, não foi uma We are really impacted. For me, it was like you were ministering to us. Amen. E acho que a gente podia finalizar com a mesma coisa que a gente perguntou pro Les Isso. ao final da entrevista dele. Chris, se você pudesse resumir a sua mensagem que queima no seu coração, em uma frase que seria escrita no outdoor, e o mundo inteiro pudesse passar em frente a esse outdoor e ler esta mensagem, qual seria? Obedience is not optional. Obedecer não é opcional.
Não. When God speaks, Quando Deus fala, He's not suggesting that you do something. Ele não está sugerindo que você faça algo. In America, Nos Estados Unidos, parents count to 3 os pais contam até 3 for their kids. Hey kids, come here. para as crianças deles. Ei, crianças, vem aqui. Kids don't listen. As crianças não ouvem. 1, 1, 2, 2, 3. 3. So they obey the number 3, Então eles obedecem ao número 3 and they don't obey your e eles voice. não obedecem a sua voz. This is what Christians are like. Isso é como os cristãos são. God says, hey, do this. Deus fala, olha, faça isso. They're looking around. Eles ficam olhando pro lado. God doesn't count to 3. Deus não conta até 3. Delayed obedience A obediência is atrasada disobedience. é desobediência. So obedience Então obediência is not optional. não é opcional. Bom, tivemos uma jornada incrível hoje, né? Fantástico. Tu agradece. Você. Muito obrigado, pastor Cris. Foi incrível. Nós realmente estamos desafiados para ser cristãos melhores, ouvir e obedecer a voz de Deus realmente, e é incrível. Quero mais uma vez agradecer o convite. Temos o Caden nos bastidores ali, que é o discípulo do pastor Chris, e tem um testemunho incrível da forma que Deus tem te usado e também passado essa unção para uma nova geração. Então queremos agradecer pelo seu tempo aqui na TV, na nossa cidade e igreja, e declarar toda a bênção de Deus sobre você, sua família e seu ministério. Okay? Então, pessoal, nós estamos finalizando mais um Unidade Podcast. Estivemos com o pastor Chris Donald e fomos tão abençoados. Eu encorajo mais uma vez que você pegue esse link, assista mais de uma vez, se possível, envie para as pessoas que estão ao seu redor e comece a colocar tudo isso em prática, porque esse programa aqui precisa chegar muito longe e alcançar milhares de pessoas para que a gente possa juntos transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia.